Olá, olá, seja muito bem-vindos, professora, professores. O meu nome é Dani Taki e você está no Construir Caminhos. E o caminho de hoje é rotina, estrutura. Por que que a gente vai fazer rotina? Por que que a gente vai fazer estrutura? Por que que eu estou aqui na minha sala de aula gravando este vídeo? Porque, ó Senhor, o que acontece? Acontece que, pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, na aula passada, no nosso vídeo passado, eu falei da importância que é você trazer uma rotina e uma estrutura para a sua sala de aula. Por quê? O que aconteceu? Como eu cheguei a esta conclusão? A conclusão era que eu saía muito cansada da minha sala de aula. As crianças, elas estavam sempre muito agitadas. E daí eu pesquisei, eu li e eu descobri que para que as crianças se sintam bem na sala de aula, não basta que eu seja uma professora fofes. Isso não basta. É importante que exista uma rotina, uma estrutura e que a criança consiga ver o que eu espero dela e o que estamos aqui para quê hoje. Então eu vou te mostrar aqui rapidinho, só que não, o que significa tudo isso que está aqui. Bom, você deve estar se perguntando, gente, o que está escrito aí, por favor? Então, talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu trabalho aqui na Suíça, e eu moro na Suíça já faz mais de 20 anos e eu trabalho aqui como professora de educação infantil. Esse ano eu estou trabalhando também como professora de alemão. Essa daqui é a minha sala de aula, quando eu dou aula para as crianças, quando eu trabalho como professora de educação infantil, e essa é a nossa estrutura, esse é o nosso dia a dia que está aqui bem claro estampado. Eu vou começar a falar para vocês como que funciona então, quando a criança chega. Então, quando a criança chega, ela entra por aquela porta e daí ela já olha aqui. E aqui são as atividades que a gente vai fazer durante o dia de hoje. Então, na hora da entrada, eu tenho esse símbolo que significa, eu tenho que fazer uma atividade com as crianças. Essa parte, porque a minha primeira parte da minha aula, eu uso para a gente fazer atividades de reforço. Então, são aquelas atividades que a criança não conseguiu ou fazer no dia anterior, porque ela precisa de uma ajuda, porque ela ainda não sabe cortar direito. Então, ela precisa de uma ajuda. Ou agora a gente está tendo, por exemplo, o tema do grúfalo, que é o tema, o FOGE, que é o meu tema da educação socioemocional. Só que, como eu trabalho em projeto, sempre com um projeto, então a gente vai fazer também, por exemplo, o ratinho. E ontem a criança não conseguiu ver o ratinho, ela não conseguiu desenhar o ratinho, então eu preparei, por exemplo, aqui na minha atividade individual, que eu tenho que desenhar com ela o ratinho. Então ela olha na cadeirinha dela e ela vê, tem uma caixinha, eu tenho que fazer a atividade com a Frautak, que foi o que a gente combinou ontem. Então tá. Tem criança que precisa treinar o nome, então ela também sabe, tem uma caixinha na minha cadeira, eu pego, olho, eu tenho que treinar o meu nome. Tem criança que não precisa fazer nada, então ela pode ir brincar. Então, na verdade, esse 1 e 2, isso daqui acontece na primeira aula. E depois que a criança treinou o nome, ela escreveu, ela sobrou tempo, ela vai brincar, ela pode brincar onde ela quiser. Bom, então tá. Então, isso daqui significa atividade de reforço, atividade de aprofundamento. Essa daqui significa brincadeira livre. E daí, nesse terceiro momento, é a história. Então, eu trabalhei com as crianças,
passou o tempo, no meu horário aqui, que a minha segunda aula é sempre às 9h10. Quando chega 9h05 por aí, eu tenho uma música que dura 5 minutos. As crianças, quando começam a escutar essa música, elas já sabem, eu tenho mais 5 minutos para brincar, depois eu tenho que arrumar e vir para a roda. Então, muito bem. Daí, quando a gente chegou na roda, a música acabou, então esse meu ímã passa para cá, a gente está na roda. Então, tá todo mundo na roda, as crianças chegaram e daí eu tô aqui é o meu lugar, as crianças sentam aqui e a gente faz a nossa atividade permanente, que é o calendário. Então, daí a gente canta a nossa música, cada vez a gente tem uma música de cantar de bom dia, e daí vem que dia é hoje. Então, hoje, por exemplo, daí geralmente eu tenho a criança do dia, a criança da semana, quer dizer, desculpa, que isso é um outro ritual que também faz parte desse programa de educação socioemocional, mas hoje a gente só vai falar pela rotina. A gente está falando aqui hoje só da rotina. Bom, daí vem a criança da semana, e daí ela vem e ela fala, que dia é hoje? Normalmente dá para saber, porque, por exemplo, ontem foi dia 6, vamos dizer. Ontem foi dia 6 de janeiro de 2021. Daí a criança, ela vê que aqui, ó, já tem um buraco. Tem criança que percebe, tem criança que não percebe. E daí você tem que perguntar, que número é esse? Às vezes a criança sabe, às vezes a criança não sabe. A vantagem de você ter todos os números aqui é que ela pode contar. Então, não lembro. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ontem. Daí você já está trabalhando também o ontem. Ontem foi 6 de janeiro. Então, hoje é 7 de janeiro de 2021. Muito bem, muito obrigada. Você pode sentar. E daí a gente ainda vê. Daí a gente fala que começou o inverno, porque na época que começou o inverno a gente não estava aqui. Então daí eu tenho também o calendário das estações do ano. Também tem que falar aqui, também esqueci, olha eu esquecendo. Isso também, na verdade, é o papel da criança da semana. Às vezes as crianças sabem melhor que a gente. Então hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Hoje é quinta-feira, então as outras crianças aqui também já têm umas lembranças de coisas que eu tenho que fazer. Então hoje, no período da tarde, as crianças grandes, elas vão vir à tarde, e hoje a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar as cadeiras para cima, porque hoje vem a faxineira limpar, então a gente também não pode esquecer disso. Tá tudo aqui, isso é ótimo, você não se perde nunca, porque você olha e você sabe, aqui vai vir, na segunda-feira vem a assistente de classe, na sexta-feira vem a psicomotora, e na segunda-feira também vem, eu tô aqui, eu sou só a professora de alemão, então tá tudo aqui, para você, tá aqui para as crianças, tá aqui para os seus colegas de trabalho, tá aqui para sua diretora. Isso faz com que você ganhe valor. Tá prestando atenção no que eu tô te falando? Valor. Só porque tá na sala de aula não pode ficar dormindo, hein? Não quero ver ninguém sonhando. Preste atenção, depois você vai falar que você não está sendo respeitada. Depois você vai falar que, ninguém me respeita, ninguém valoriza o meu trabalho. Faça o seu trabalho visível. Deixe que as pessoas vejam aquilo que você faz. E tem muita coisa que o trabalho do professor faz em casa, faz um trabalho que é um trabalho invisível. Eu costumo dizer que é um trabalho invisível, as pessoas não veem
o tempo que a gente passa preparando uma aula. E com tudo isso daqui, eles percebem, olha o quanto a pessoa tem que pensar, olha quanta coisa acontece, olha quanta coisa a gente aprende só na roda permanente que a gente faz todos os dias. A gente trabalhou aqui os números, o dia da semana, o mês, o ano, a estação do ano. E tudo isso acontece geralmente em quê? Em 10 minutos. Acho que nem isso. Eu ainda nunca olhei para saber exatamente quanto tempo demora. É rapidinho. Quer dizer, é rapidinho. Não mata ninguém, entendeu? Mas dá uma estrutura, dá uma centralizada. Ok, hoje é o dia, estamos aqui na roda, é esse o dia, muito que bem. É isso que eu tenho que fazer agora, é isso que vai acontecer depois. As coisas vão acontecendo. Bom, então a gente fez a atividade, falamos sobre o dia. Daí se tem alguma criança doente, a gente fala, hoje o Timon estava doente, então vamos mandar para ele melhoras para ele. Daí a gente fala, querido Timon, tudo de bom para você, que você melhore rápido. A gente manda, como é que fala isso em português, gente? A gente manda boas vibrações para o Timon melhorar. Bom, daí a gente vai continuar aonde a gente parou, na atividade do dia. Daí começa a hora da atividade. Bom, como a gente está trabalhando toda essa semana, é o projeto do Grúfalo. Então, a gente já iniciou na semana passada o projeto do Grúfalo. Então, você já contou para as suas crianças, a gente já fez a capa, a gente já viu junto todas as capas e a gente contou até a parte da história. E a gente só contou. Como isso foi na semana passada, hoje a gente tem que recapitular isso de novo. Então, vamos lá. Então, a gente já passou uma semana, como eu tinha te falado, eu tenho aqui a minha caixinha. Então as crianças já sabem, abriu a caixinha, lá vem a história. Peraí que eu já tenho aqui uma confusão, né? Isso é aula ao vivo. Tem o meu café, 2 segundos. Professor na sala de aula. Então tem a musiquinha, não é essa caixinha, essa é a caixinha da primavera. Então, mas eu faço tudo isso muito em silêncio, porque é muito importante que toda a nossa direção é voltada para o ritual da música. Tudo bem? Ele não quer colaborar? Vocês se lembram que na semana passada a gente conheceu a história do Grúfalo? Quem é que se lembra o que aconteceu? Então, nesse primeiro momento, a gente vai relembrar sem eu mostrar nada. E daí as crianças levantam a mão e cada criança fala, o que aconteceu? Daí fala os personagens, fala uma coisa, fala uma outra, que a gente lembrou. Daí a gente vai lembrando e nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os personagens. Lembra que na aula passada eu falei que você só ia contar a história e que você não ia dar tanta importância, vamos dizer assim, ao desenho e às atitudes que aconteceram com o ratinho, as atitudes que os animais tomaram. Então, neste segundo momento, a gente vai fazer, então, uma recapitulação da história
e eu vou perguntar e eu vou mostrar para as crianças aqui. Você percebeu? Então a história era, o ratinho veio e daí o que aconteceu? Ele encontrou com a raposa. E o que você acha? Como é que o ratinho se sentiu quando ele encontrou com a raposa? Você acha que ele ficou com medo? Você ficaria com medo se você fosse o ratinho? Daí você deixa as crianças falarem. Daí você explica pro ratinho, você explica. Então a gente vai falar sobre os animais, sobre o ratinho, que ele teve muita coragem, porque muito provavelmente ele ficou com medo, porque ele é pequeno, a raposa é grande, a raposa chamou ele para ir para casa, para a toca dela, e a raposa queria comer o ratinho. E o ratinho, ele pensou numa estratégia muito grande, porque apareceu um desafio na vida dele e ele teve muita coragem. E ele blefou e falou sobre um amigo imaginário. Então ele imaginou uma estratégia. Quando ele começa a falar sobre este amigo imaginário, a raposa abre uns olhos bem grandes, fica com medo e a raposa vai embora, a raposa foge. E o mesmo acontece, porque daí aqui nesse momento ele começa a falar sobre as qualidades deste amigo imaginário, que ele tem uns dentes muito grandes e que ele tem, não sei o que, umas patas e umas garras, e que ele adora comer sanduíche de raposa, e ele fala umas coisas assim. A raposa, não encara esse desafio e a raposa foge. E o mesmo acontece com a coruja. Então o ratinho tá lá lindo e tranquilo na vida dele, ele não tá atrapalhando ninguém, gente, ele não provocou ninguém, ele só está lá, vivendo a vida dele na floresta. Vem a coruja, faz a mesma proposta, inventa que quer vem na minha casa comer. O ratinho já muito esperto, ele já percebeu, porque isso também é importante a gente falar, a importância que o ratinho ele é esperto e que ele percebeu que tinha um perigo neste momento. E por que você vai fazer tudo isso, que você vai se dar o trabalho de mostrar para a criança que, olha, como é que tá a carinha do ursinho, do ratinho, e por quê? Então, o que a gente fez? Por que a gente vai fazer isso? Porque é muito importante você trabalhar com as crianças esse perceber as emoções em mim, perceber as emoções nos outros, ter uma empatia e como que ele se sentiu, nossa, e entender. Isso é muito importante. Então a gente vai fazer todas essas análises com as crianças de como que o ratinho se sentiu e como os outros animais se sentiram. Por quê? Porque o ratinho, ele já domina as emoções dele. Ele já é emocionalmente super competente. E não é o que acontece com as nossas crianças ainda no jardim da infância, porque elas ainda precisam descobrir. E a melhor maneira que a criança tem para ela descobrir e para ela aprender a expressar esses sentimentos é em um lugar onde ela se sinta segura. Então a criança, ela vai desenvolver as competências socioemocionais que a gente pede, que a gente espera, quando ela está num ambiente que ela se sente segura. Daí o que eu faço? Eu volto com a história de você ter uma estrutura, de você ter uma rotina. Então, um ritual, isso aqui é o ritual da história. E você vê, gente, eu tenho um ritual eu acho super simples. Talvez você não consiga encontrar uma caixinha de música, talvez você já tenha uma música
que você canta na hora que você está fazendo essa transformação de mundo, saindo do mundo real para entrar no mundo imaginário, que tem bastante a ver com o mundo real. Porque aqui nessa nossa história do Grúfalo, a gente está trabalhando as emoções. As emoções, aqui no caso a gente vai falar sobre a coragem, porque o ratinho é corajoso. Agora, você pode pensar que para as suas crianças, principalmente ainda as do jardim da infância, elas são crianças pequenas. Então, tem bastante criança que precisa de coragem para deixar a mãe, para deixar os pais e entrar neste mundo, neste ambiente que ela não conhece. Tem criança que tem dificuldade com isso e ela precisa ter coragem e ela precisa se sentir confiante em você, que é a professora, confiante neste lugar que ela não conhece. Isso acontece bastante agora no início do ano letivo. Então, quando a criança vê que isso acontece com o ratinho, ela pensa, uau, isso também acontece comigo. Eu também passo por situações que eu tenho medo. Só que diferente dos outros animais que quando apareceu um desafio, todos os animais fugiram. O ratinho não. Quando aparece um desafio, imagina você um ratinho e vem uma cobra que ainda se faz bem alta e ainda faz uma cara bem ruim para você. O ratinho, o que ele faz? Ele controla o medo. Com certeza ele tá com medo, mas ele controla esse medo e ele pensa, ele fala, ahá, agora apareceu um desafio e eu tenho que ter um plano. Ter um plano na vida é tudo, não é? A gente que é adulto, a gente precisa ter um plano na vida. Na hora que aparece um desafio, a gente tem que controlar as nossas emoções, a gente não adianta entrar em pânico, a gente tem que controlar aquilo e ter um plano, o que eu vou fazer. E é isso que o ratinho faz. E é isso que a gente quer que os nossos alunos façam na vida deles, quando aparece um desafio. Quando aparece um desafio na hora do recreio, quando aparece um desafio na festinha, quando aparece um desafio na hora que a criança vai aprender a nadar, andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta é um grande desafio. Aprender a andar de bicicleta sem rodinha, uau! É um super desafio. Você precisa ter bastante coragem, você precisa ter um plano, você precisa ter autoconhecimento e autoconfiança, porque existe uma diferença entre ser corajoso. Ser corajoso não é você simplesmente se atirar no desafio. Não, você tem que ter um plano, mas isso a gente não vai ver hoje, a gente vai ver num próximo capítulo. Para o dia de hoje, o caminho de hoje é você ter uma estrutura, uma rotina na sua vida também, você ter uma rotina estruturada visualmente, que a criança veja o que vai acontecer, como é, qual é o passo a passo. Isso traz segurança, isso traz com que as crianças te respeitem, os pais te respeitem, o seu trabalho seja mais valorizado. E o nosso ritual, a gente contou e a gente viu e a gente fez a recapitulação do que aconteceu. Às vezes demora mesmo. Às vezes realmente demora tanto que hoje, por exemplo, eu tinha planejado que eu ia contar a segunda parte da história, mas não deu tempo, porque a gente falou bastante sobre o ratinho e os animais. E pode ser que as crianças, elas se identificaram bastante dependendo do grupo e dependendo da confiança que as crianças já têm com você, dependendo de como isso já está introduzido, as educações socioemocional
nas suas crianças, se você já fez. Se você já está seguindo o canal faz bastante tempo, você já teve algumas ideias, mas para quem faz o curso, por exemplo, a gente começou a introduzir tudo numa sequência, no ritmo da classe, no ritmo das crianças, né? Porque eu não trago isso do dia para a noite. Essa lousa, ela não começa o ano letivo assim. Essa lousa, ela começa o ano letivo vazia, né? A lousa vazia. Ela começa um quadro negro, vazio, e eu vou introduzindo cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu ritmo. Você vê que aqui eu tenho várias estruturas. Isso daqui é uma outra estrutura que também faz parte do desenvolvimento da educação socioemocional, que são as nossas regras. Isso daqui são as atividades que cada criança tem. Isso também tem que ser introduzido devagar. Então é um processo. A pessoa que faz, o professor que faz o curso comigo, ele aprende todo o processo, e o curso ele se chama Transformando de Lagarta a Borboleta, porque você tem uma transformação na sua sala incrível. Mas isso também não é um tema para hoje, é um tema para outra aula, para um outro momento. Hoje a gente vai ficar então com o caminho de hoje, né, com as atividades que a gente aprendeu hoje, foi as rotinas, como eu faço aqui. Eu trouxe você aqui hoje na minha sala de aula, como eu faço para contar a história do Grúfalo, como eu faço o meu ritual. Eu tenho aqui a minha mesa, eu tenho aqui as minhas coisas, e as crianças sabem o que faz, e estamos tudo pronto. E daí já fizemos então a revisão do que aconteceu na semana passada, que a gente tinha aprendido com as crianças, e hoje demorou bastante e vai ficar então para uma próxima aula. Isso acontece também bastante na nossa vida comum, né? Na nossa vida diária, que às vezes a gente planeja e às vezes a gente tem, e o que a gente planejou não deu certo, vai ficar para uma próxima. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, que é todas as terças e quintas-feiras, tem vídeo novo aqui no canal.